Boa noite a todas, a todos, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Já vimos aqui, temos um quórum crescente aqui, está entrando bastante gente, tem gente de tudo quanto é canto, que delícia, tem gente de São Paulo, de São Carlos, de São Luís, tem gente de Salvador, tem gente de Belo Horizonte. Que gostoso, que legal a gente poder trabalhar uma temática importante, né? E ter gente de. Exatamente, Marcelo, intercâmbio cultural. E a ideia é essa mesma, a ideia é a gente discutir sem nenhuma verdade absoluta, a ideia é a gente trazer uma provocação no melhor dos sentidos para que a gente reflita, né? É, Bom, eu sou Marcos Brogna, eu sou professor do Senac desde 2014. Para quem não me conhece, para as pessoas que estamos conhecendo hoje. E como a Flavinha falou, né, isso é a parte boa do remoto, né, a gente consegue juntar todo esse caldeirão cultural maravilhoso que é o Brasil, né, e poder interagir, cada um com as suas experiências locais e poder trocar um pouco de conhecimento. Minha formação é toda na área de comunicação, né, eu dou aula em cursos ligados à comunicação no Centro Universitário Senac aqui em São Paulo, na capital. Flavinha, se apresente para o pessoal para a gente começar a conversar. Sim, boa noite a todos. Eu sou a Flávia, eu atuo na coordenação do SAAP, que é o Serviço de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico que o Senac oferece. Então, eu estou, né, localizada presencialmente em São Paulo, também no Campo Santo Amaro, mas eu faço o atendimento, no geral, né, dos alunos de graduação presencial e à distância. Né? Então, tenho contato com o pessoal do EAD também, né? Em menor escala, porque acho que o pessoal do EAD tem uma pegada diferente, né, de atuação, mas sempre o serviço está disponível para todas as duas as modalidades, né, presencial e à distância. Sou psicóloga e psicopedagoga, né? E a nossa ideia aqui, minha e do Marcos, é a gente trazer questionamentos, assuntos do momento, coisas para a gente discutir e trocar, né? É sempre muito rico a gente trocar essas experiências e refletir sobre o nosso posicionamento aí no mundo, na nossa vida, né? Então, essa é a ideia do nosso bate-papo. A gente vai ter inicialmente, né, uma apresentaçãozinha de alguns conceitos, de algumas questões, para nortear a nossa discussão e depois a gente abre para o diálogo, né? Como o Marcos falou, a gente vai gravar a primeira etapa, né, essa apresentação de conceitos, que depois a gente pode compartilhar, deixar disponível para outras pessoas assistirem. E aí, quando a gente for para o bate-papo, a gente encerra a gravação e aí todo mundo fica à vontade para trocar, se colocar, tirar dúvidas, e a gente vai fazendo nesse formato. Muito bom. A ideia, gente, o Entre Nós é um programa toda última quinta-feira do mês, às 18 horas, nessa pré-aula. Então já se programem no mesmo link que vocês estão, tá? Toda última quinta-feira, às 18 horas, a gente se encontra com um tema que visa trazer justamente essas discussões contemporâneas. Vocês podem sugerir temas também, tá? Fiquem à vontade em nos sugerir temas. E aí, a ideia da gente trabalhar o tema de hoje, e que legal que tem gente aqui de vários cantos do Brasil, isso é maravilhoso, é a gente pegar um tema que voltou, sempre esteve, na verdade, mas no momento atual está bastante sendo discutido, né, que é a questão do lugar de fala, do lugar de escuta, da experiência de cada um, do lugar social, a questão das identidades, a questão da causa, de ter uma causa, a questão da militância e do ativismo. O que é isso? Né? O que é isso na internet? O que é isso nas instâncias que a gente participa? Ainda mais agora em épocas de pandemia, estamos mais conectados ainda às redes, né? Outro dia, essa semana, que foi a, a liderança da Juliette no Big Brother, o pessoal aqui nos prédios altos começaram a gritar como se fosse final de Copa do Mundo, né? Então a gente vive momentos assim bastante peculiares da vida brasileira e mundial, né? Então discutir um pouquinho essa questão das causas e das nossas ações diante do coletivo, diante da sociedade, né? Então eu vou começar subindo aqui as telas, eu vou começar a colocar uma pergunta norteadora para a gente pensar, e depois a Flavinha vai trabalhar um pouquinho alguns conceitos, aí a gente volta a conversar, né? Aqui está o tema, bastante complexo, né? Que a gente vai tentar fazer uma apresentação breve para a gente poder discutir depois, né? Lugar de fala, causas, ativismos, lugar de escuta, militância,
O que é isso, né? Como estamos nós diante desses temas, né? E aí uma pergunta inicial, né? Sônia, polêmico, né? Pois é, e a ideia do Entre Nós é trazer temas que muitas vezes vão para polêmica, né? Mas encarados de uma forma dialógica, de uma forma dialogada. A nossa ideia é essa, né? A nossa ideia é mostrar que o debate é legal, né? O debate é importante, entender o outro, respeitar o outro é muito importante. A polêmica às vezes é desnecessária, né? Hoje em dia tudo vira polêmica, né? Nessa época polarizada, né? Nessa época em que está todo mundo conectado e cheio de bilis ali, né? Tudo vira polêmica, tudo vira briga. As pessoas brigam por causa de preferência por marca. As pessoas brigam porque agora está esfriando, né? As pessoas brigam porque uma gosta de frio, outra gosta de calor, né? Eu já vi postagens assim, era esse frio que você queria? Você que não gosta de frio, tá aí, ó, esse frio insuportável. Então vira uma coisa quase que surreal, né? Então a gente quer discutir aqui de forma dialógica, a gente quer dialogar, né, sobre temas importantes. E aí, a pergunta norteadora, para a gente começar a refletir, né, é essa, né? Em que a minha ação ou a falta dela, né, ou seja, quando eu não tomo nenhuma atitude, afeta a mim e aos outros, né? Para a gente pensar, quando eu me posiciono ou não me posiciono, quando eu tomo uma atitude, em qualquer sentido, tá, gente? Nós estamos diante de uma realidade social, por exemplo, bastante desafiadora, né? Que atitude estamos tomando, né? Eu estava no fim de semana mesmo pensando nisso, procurando lugares que eu possa contribuir com pessoas que estão necessitadas do ponto de vista de alimentação, de elementos básicos da sobrevivência. Como que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Isso é ativismo também? Claro que é. Né? Isso é uma causa? Claro que é uma causa humanitária. Então, são muitas as causas que nos conectam com questões coletivas, né? Questões importantíssimas para a gente pensar, né? Então, e aí pensar qual é a minha ação no mundo, né? E o que eu posso pensar de conectá-la com algumas causas importantes, né? Como eu consigo ser um ser agente, né? Diante das questões coletivas, né? Já que somos 7 bilhões de seres humanos em um mundo que nos desafia e que no momento está nos desafiando diante de um vírus terrível, né, que nos confinou em casa como se fazia na Idade Média, né? A sorte é que temos muito mais ciência do que na Idade Média. Então, perguntar para nós mesmos, né, em que a minha ação ou a falta dela afeta a mim e aos outros. E quem já gostou dessa questão dessa questão do afeto, né, dessa questão do afetar, tem um autor muito interessante do século XVII chamado Baruch de Spinoza, né? Ele fala que entre a razão e a emoção, que o ser humano sempre se dividiu nessas duas coisas, nesses dois caminhos que parecem tão antagônicos, ele fala, entre um e o outro existe o afeto. Né? Nós somos seres tanto emocionais quanto racionais, não somos separados, né? Nós somos seres afetivos, que misturam racional e emocional, né? Então, tudo que fazemos afeta, tudo que deixamos de fazer afeta a nós mesmos, afeta o outro, porque vivemos em sociedade, somos seres sociais. Então, pensando um pouquinho dentro desse tema, né? Qual é a minha causa, né? E o que a minha ação, a minha falta de ação afeta a mim e a todos que estão à minha volta, né? Agora vai com a Flavinha, que vai falar um pouquinho de conceitos para vocês. Legal. Então, baseado aí no tema que nós trouxemos, né? Então, vamos delimitar mais ou menos quais são os conceitos que norteiam essas falas, né? Esses termos que nós trouxemos aqui, né? Então, lugar de fala, né? Hoje em dia está muito em alta também, né? Esse termo do lugar de fala. Então, é o lugar que cada um ocupa, né? No seu grupo social, de acordo com suas experiências aí de vida, né? E quem vive determinada realidade, ele tem mais propriedade para falar dessa realidade, mas não é exclusividade, né? O lugar de fala, ele não é autoridade, né? E nem um lugar que cala. Então, a gente pensar o seguinte, por que hoje em dia, né, com a internet, com tudo sendo muito fluido nas redes sociais, criou-se também uma imagem um pouco negativa do lugar de fala, em que, por exemplo, eu não posso falar, né, de lutas LGBT ou de pessoas negras ou pretas, porque eu não sou, né, essa pessoa, eu não me enquadro nesse grupo, né? Só que o lugar de fala,
essas pessoas elas vão ter mais propriedade para falar sobre estes temas, porque elas vivenciam e elas têm mais experiência com isso, mas não quer dizer que eu também não possa me solidarizar e não possa me envolver com essas causas. Então, muitas vezes a gente vê nas redes sociais que, você não pode falar sobre isso porque não é o seu lugar de fala, né? O lugar de fala também está muito relacionado com a empatia, né? Como eu me coloco no lugar do outro e uso a minha fala para conscientizar, para discutir, para interagir com esses grupos, buscando melhorias e reflexões, tá? Então, não é um lugar que somente a pessoa que vive pode falar, ela tem mais propriedade, mas a gente que não pertence a esses grupos também pode falar, né? E é importantíssimo a gente falar também sobre isso. Já o lugar de escuta, né, diante de quem vive uma determinada realidade que eu não vivo, como foi o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, me cabe escutar, me cabe aprender, entender e aí sim dar considerações, fazer algumas ações, inferências sobre o tema, mas o lugar de escuta ele está muito relacionado com o nosso lugar de aprendizagem, né? O que eu tenho a aprender com o outro, e aí sim, para eu me colocar, para eu pensar nessas ações e nesses espaços, né? Então é muito um lugar de aprendizagem, né? E a escuta, a gente precisa também trabalhar a escuta, ser uma escuta ativa, né? Não aquela escuta que ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. É olhar com uma forma crítica, né? Para que eu consiga aí me apropriar um pouco mais dessas questões. E aí também, nesse ponto, que nós trouxemos aí como tema inicial, que aí vem a militância, que a militância, ela é uma metodologia, né? São estratégias que um grupo de pessoas tomam por se identificarem com alguma causa para interferir e intervir em normas sociais, né? Que talvez estejam infringindo os direitos de algumas pessoas, o bem-estar e a vida de algumas pessoas, e que aí a gente precisa criar, né? Tem esses grupos de militâncias que vão criar aí estratégias, um repertório. É como se fosse uma instituição realmente que vai pensar e planejar ações que podem trazer uma mudança de algumas causas, né? E aí o ativismo, eles andam muito em conjunto, né? Às vezes a gente até confunde um pouquinho, mas o ativismo já é a prática, né? Então, a militância tem a estratégia, o planejamento, e o ativismo são as pessoas que vão lá e colocam em prática, né? Que vão lá e pensam em uma ação, em uma estratégia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir em determinado lugar falar sobre isso, nós vamos fazer uma publicação, uma corrente numa rede social, né? De propagação disso. Então, ele põe em prática as estratégias traçadas pela militância, né? Eles andam bem em conjunto porque tem um objetivo em comum, né? E aí, um pouquinho dessas causas, né? O Marx vai explicar um pouquinho para a gente. Causa, né? Esse nome é bastante interessante, né? Qual a sua causa, né? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella, gosto bastante do Mário Sérgio Cortella, quem trabalha com educação curte muito ele, né? Ele pergunta qual a tua obra, né? Quer dizer, como você pode transformar o mundo com o seu trabalho, com o seu estudo, com o seu lado individual que está dentro da sociedade, né? A sua escolha, seu projeto de vida, né? Causa tem um nome gigantesco, se a gente for pensar, né? E se a gente for nas raízes dessa ideia, a gente chega lá na Antiguidade Clássica, a gente chega na filosofia, a gente chega em Aristóteles, né? O Aristóteles, ele dividia a palavra causa em quatro, né? 4 tipos de causa que a gente possa pensar, né? Primeiro ele falava da causa material, né? De que a coisa é feita. Por exemplo, uma construção, uma casa, um prédio, né? É feita de tijolo, né? A causa eficiente, né? O que fez a coisa? A própria construção, o ato de construir fez a coisa, né? A causa formal, qual a causa dessa, qual a forma dessa construção, né? A próprio formato de casa, formato de prédio, formato de qualquer construção com uma forma, né? E aí, por fim, a causa final, né? O que deu forma? Quem foi que deu forma? A intenção de quem construiu, a intenção do construtor. Então, causa tem a ver com intenção e tem a ver com ação prática, né? Eu tenho a intenção de fazer alguma coisa, né? E eu tenho uma ação prática no sentido de fazer alguma coisa, né? Se a gente for pensar em causa no sentido social, a gente vai pensar numa causa que envolva
a sociedade. Somos seres sociais. Então, uma causa tem a ver com algo empreendido por alguém pensando na sua presença social, né? Na sua instância na sociedade, no seu papel na sociedade. E algumas características importantes para a gente pensar desses movimentos identitários, desses movimentos de minorias, desses movimentos de causa, né? Algumas características são importantes para a gente validar esses movimentos e até pensar naqueles momentos em que a gente fica em dúvida, né? Poxa, mas uma pessoa, um influencer, né? Que tá hoje é o nome que está super na moda, entre aspas, né? Ele tem uma causa, necessariamente? Quando que isso é uma causa? Ele tem um papel de militância? Ele tem um papel de representatividade? O que é uma pergunta bastante interessante para a gente pensar? Depende, né? Depende de como é o engajamento dele nessa questão. Então, para a gente pensar bastante essas questões identitárias, essas questões de minorias defendendo seus direitos, que virou uma coisa muito presente nos tempos de hoje, né? A primeira questão para a gente pensar nessas causas é o seu caráter coletivo, o seu caráter de representatividade, né? Uma causa, ela é válida do ponto de vista de ser uma representação de um grupo, de uma minoria, a partir do momento que ela é coletiva, né? Quando eu me aproprio dessa causa apenas por um interesse individual, eu deixei de ter uma representatividade com qualquer grupo, né? Essa polêmica aconteceu muito, por exemplo, no Big Brother, né? Big Brother, o assunto do momento, levantou toda uma discussão sobre, né? Poxa, mas é ativismo, não é ativismo? Que ativismo chato, que ativismo violento, que ativismo indelicado com algumas pessoas. Aí você vê atitudes que vão contra o próprio lugar de fala da pessoa que está tomando aquela atitude, aí confunde toda a nossa cabeça, né? Então, eu acho que uma coisa para a gente pensar, para entender a identificação, a representatividade como uma causa de grupo, é que compreenda a importância de ser uma luta do grupo e não uma luta pessoal, né? E isso fica muito confuso na era da internet, porque muita gente na internet milita em causa própria, né? Muita gente na internet, e não só na internet, gente, isso é um fenômeno do espetáculo da televisão, do espetáculo midiático, né? Dos 15 minutos de fama que se falava mesmo nos tempos da televisão, né? Quero meus 15 minutos de fama lá no jornal, né? Hoje as pessoas buscam os seus cliques na internet também, né? Até mais do que na televisão. Mas vai muito da cultura do espetáculo, né? Lá com o Debord fez uma obra incrível, né? A Sociedade do Espetáculo, em que ele mostra como a sociedade usa as imagens, né? No sentido de gerar espetáculos, né? Então, a primeira questão para a gente identificar uma causa representativa de um grupo é ela ser coletiva. Tanto a estratégia quanto a sua ação prática, né? Tem que visar o coletivo, porque senão ela perde sentido como representatividade. A outra questão é que ela é anti-hegemônica. Se eu quero modificar a sociedade, como a Flávia falou, né, a questão do ativismo, a questão da militância, ela busca uma transformação social. Se eu quero uma transformação social no sentido de maior justiça, eu vou buscar tirar hegemonias que oprimam alguns grupos, né? Então, eu quero combater, por exemplo, a cultura do machismo, do racismo, da misoginia, que são presentes nas sociedades hoje, inclusive na sociedade brasileira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lutar contra as hegemonias, contra os grupos que estão acima daqueles que eles oprimem, né? Mas eu não quero ir contra esse grupo para tomar o lugar dele. Eu quero tirar essa hegemonia para que não haja uma hegemonia opressora. Então, essa é a questão. Eu não quero pegar o chicote do opressor e passar a tê-lo como um outro grupo no poder. Não. Eu quero simplesmente que não haja opressão, que não haja violência do homem sobre o homem, que não haja exploração do homem sobre o homem através de um grupo dominante que oprime o grupo dominado. Então, duas características importantes para a gente definir a validade de uma causa identitária de grupo são essas. Ela tem que ser coletiva, ela tem que ser anti-hegemônica. Se ela é anti-hegemônica, eu não quero tomar o seu lugar. Eu não quero te convencer a ser como eu. Eu só quero ter direitos. Eu só quero ter acesso às mesmas coisas que todos têm. Então, a anti-hegemonia é muito importante para a gente pensar como característica fundamental para a gente entender lutas de grupos, né? Lutas sociais. E outra questão para a gente pensar é justamente a questão identitária, né? E essa é uma questão
muito complexa nos tempos de hoje, né? O que são causas identitárias, né? O que são, como a gente se identifica nos tempos de hoje? Com que grupo eu me identifico, né? Já que somos seres sociais, como que a gente busca se identificar com um grupo ou outro? Tem um autor muito legal, está escrito aí o nome dele, é o Stuart Hall. Ele é um jamaicano que ele estudou na Inglaterra, ele fez todo o trabalho acadêmico dele na Inglaterra, e ele tem algumas obras publicadas que trabalham justamente as questões identitárias. Né? Ele tem uma divisão na obra dele, ele divide o sujeito em 3 sujeitos que ele fala. Né? O sujeito do iluminismo, que é aquele sujeito centrado numa única visão, né? O sujeito sociológico, que é um sujeito que está mais ligado às interações sociais, e o sujeito pós-moderno, que é o sujeito que a gente vive hoje. Ele fala, o sujeito pós-moderno, ele é complexo, ele se identifica com várias causas em momentos diferentes e às vezes contraditórias. Tem um texto dele que ele dá um exemplo muito legal para a gente entender isso. Ele fala que teve um momento de um presidente dos Estados Unidos, acho que foi o George Bush, ele quis colocar um juiz conservador na alta corte na Suprema Corte dos Estados Unidos. E era um juiz negro. E aí, já começou aí uma contradição, o juiz negro ser conservador. Aí esse juiz negro, ele foi acusado de assédio por uma mulher negra. O Stuart Hall coloca isso no livro dele. Né? Ele fala, aí as adesões identitárias com esse caso foram complexas, porque havia grupos de negros que se identificavam com o juiz negro por ele ser negro. Havia mulheres negras que se identificavam com a mulher que o acusou de assédio por ela ser uma mulher e negra. Né? Havia grupos de brancos que se identificavam com ele por ele ser conservador. Havia grupos de mulheres brancas que se identificavam com a mulher que o acusou e contra ele por ser mulher. Então, o que o Stuart Hall vai falar? A questão da identidade nos tempos pós-modernos ela é muito complexa, porque a gente se identifica de maneira muito diferente, muito diversificada, em momentos diferentes e às vezes contraditórios. Né? Tem um outro autor bacana, o Maffezoli, ele fala que nós vivemos a era do neotribalismo. Né? A gente se identifica quase como tribos, né? Efêmeras, de laços efêmeros. Hoje eu estou do lado daqueles que acreditam num determinado olhar sustentável, que junta com uma alimentação X, com um tipo de postura de estilo de vida Y. Amanhã eu já junto mais um outro que tem a ver mais com a vida saudável. E ele fala, a gente vai construindo relações tribais que fazem lembrar o tribalismo mais primitivo, mas com outras características pós-modernas. Né? Então, é natural que a gente se sinta confuso na identificação de grupos que a gente percebe na sociedade de hoje. Né? Existem autores que trabalham isso. E eu acho que todos nós, de alguma maneira, nos sentimos confusos, às vezes, de que grupo eu faço parte. Né? O importante é a gente nunca perder a noção de que somos seres coletivos, de que temos que olhar para a vida em grupo como uma vida de respeito a todas as identificações. Né? Isso é o fundamental para a gente pensar, independente das diferenças. O que é um baita desafio, porque nós vivemos uma era de polarizações, nós vivemos uma era de muito ódio nas redes, né? Em que essas identificações muitas vezes não são respeitadas, elas são bombardeadas com desinformação, com ódio, com ameaças, etc. Né? E aí a gente Flavinha, tem... contextos. E aí a gente tem vários contextos, né, em que a gente pode identificar essas militâncias, essas lutas, e como o Max estava trazendo para a gente, o quanto a rede social ela ajuda na disseminação da conscientização de alguns assuntos, mas também torna isso muito fluido, né, que às vezes as pessoas acabam se mobilizando com algumas causas de forma superficial, porque um grupo está se movimentando naquele sentido, né, por uma questão de likes, de seguidores. Então, a gente perde um pouco de qualidade, né, nessas militâncias e nessas lutas, porque, como o Marcos disse, cada hora, às vezes, eu estou de um lado. Né? É legal a gente conhecer várias frentes e várias formas de ver a vida, né? Mas também acaba trazendo esse pouco engajamento, né? E aí isso acaba trazendo o que a gente chama de uma militância narcisista, né? De que eu quero transparecer para o outro, que eu luto por algumas causas, mas o que eu
tenho feito realmente, né? Que é um pouco do exemplo que a gente dá na nossa vida. Então, a gente tem aqui dentro desses contextos, dessas militâncias, lutas por gêneros, classe, etnia, sexualidade, religião, meio ambiente, solidariedade. Então, a gente tem uma série de áreas em que há militâncias, porque, sim, é um contexto geral, né, coletivo, em que a gente tenta mudar algumas regras dessas frentes, né, da sociedade em si, para que a gente tenha maior número de oportunidades de forma equilibrada, com equidade para essas classes, mas também como que eu me comporto, né? A gente pensa assim de talvez a militância ser uma causa muito grande, né? Às vezes a gente fala, nossa, será que eu tenho essa causa muito grande na minha vida? Mas eu, comigo mesmo aqui, com os meus pares, com as poucas pessoas que eu tenho ao meu redor, como que está sendo esse trato, né? Que exemplo que eu dou e como que a gente consegue exercer essa forma de pensar no outro, na coletividade, agindo de forma individual. Então, a gente tem esses dois polos, né? A militância no âmbito social e maior, mas também as ações que eu faço individualmente e o exemplo que eu dou para o outro. E isso diz muito sobre, né, essas questões identitárias, sobre o que eu espero, o que eu busco de melhorias, né, para mim e para o outro, né? E aí, nesse contexto, né, de trazer o que eu faço aqui no meu mundinho, né, no meu redor, o Marcos trouxe para a gente um caso que ele teve em aula, né, que foi super interessante desse coletivismo, dessa militância, que era um assunto que ninguém pensava antes, né, Marcos? Exatamente. Essa foi uma das experiências mais marcantes que eu tive como professor em toda a minha carreira de professor. E mobilizou toda uma sala de aula, que eu dei aula no Senac, e aí vale a gente pensar, nós enquanto alunos, nós enquanto pesquisadores, nós enquanto estudantes, professores, pessoas que estão dentro de uma realidade acadêmica, educacional, a gente pode fazer muita transformação. Né? Dentro de uma sala de aula há um potencial gigantesco de transformações, que é um laboratório praticamente do mundo lá fora. Desde que eu trabalhava em jornal, e eu cheguei a me desiludir um pouco com o jornalismo, eu me reencontrei na sala de aula, porque na sala de aula a gente consegue ver transformações acontecendo, talvez até com mais rapidez e com mais esperança. Né? E esse foi um caso incrível. O que aconteceu? Uma menina da sala, a gente estava fazendo um trabalho individual que eles tinham que apresentar, de comunicação, e a menina veio me perguntar se ela poderia fazer junto com uma outra amiga da sala. Falei, tudo bem. Ela falou, a gente vai fazer separado, mas a gente quer fazer o mesmo tema. Claro, tudo bem. E elas apresentaram, de forma surpreendente para toda a turma, que uma delas já tinha tido leucemia e se curou, e ela estava se tratando de leucemia, e ela contou um pouco do quanto estava sendo difícil ela enfrentar a doença. Né? Naquele momento, toda a sala se mobilizou, ficou extremamente preocupada com ela, enfim, foi uma comoção gigantesca ela contar o porquê que ela estava faltando, o porquê que ela estava passando por momentos difíceis, o quanto estava sendo difícil, e a outra menina contando como ela venceu a doença. Né? Imediatamente, depois da apresentação delas, a classe toda se levantou, abraçou a menina, e nós combinamos que o trabalho final do semestre seria uma campanha de comunicação, de conscientização sobre a leucemia e como nós podemos ajudar. E elas duas foram as coordenadoras desse trabalho. Né? Então, o que eu posso pensar? Elas abriram frentes de trabalho. Então, a frente de trabalhar por doações de sangue, a frente de trabalhar por doação de medula, a frente de trabalhar por como eu posso me engajar de alguma maneira na conscientização sobre esse tema, e a classe resolveu fazer comunicação sobre o tema. Né? Essa foto aí em cima tem todos eles com os cartazes que eles fizeram. Eles fizeram cartaz, folder, eles foram, um dos grupos foi na virada cultural panfletar para as pessoas se engajarem na causa contra a leucemia, para ajudar pessoas com leucemia. E aí tem algumas fotinhos aqui deles. Essa é a menina que está com o cartaz, ela que contou a história. Eles fizeram um vídeo, eles trouxeram para a sala de aula o namorado de uma das meninas do grupo, dos grupos, eles se dividiram em grupos, cada grupo com uma frente de trabalho, né? Um dos namorados de uma das meninas do grupo, quer dizer, o namorado de uma das meninas do grupo,
né? Veio para a sala falar que ele resolveu doar a medula, e ele contou como que ele estava fazendo para fazer a doação de medula, que não era nem um bicho de 7 cabeças, que havia muito mito sobre isso, e fizeram um vídeo, divulgaram o vídeo no YouTube, isso se espalhou, virou uma coisa viral, trabalhos lindos, tanto esteticamente, porque fizeram trabalhos muito competentes, quanto em conteúdo, e mais que tudo, em humanidade. Olha o tamanho desses cartazes que eles fizeram, eles se engajaram na causa da menina, e era incrível, porque cada reunião que a gente fazia, teve um dia que a gente transformou a sala de aula no estúdio, assim, para eles gravarem, né? Ela chorava, ela falava assim, eu não acredito que vocês estão fazendo isso por mim. Eu falei, pois é, olha a transformação que você gerou aqui dentro. Então, assim, isso é uma causa? Né? Isso é um ativismo? Isso é uma militância? Porque aí eu tenho o quê? A causa é a vida. A causa é a vida de uma colega de sala que se espelha na vida de tantas outras pessoas que passam pelo mesmo problema ou por problemas parecidos, né? A militância é a organização que eles tiveram para esquematizar, metodologizar todo esse trabalho, transformar em metodologias, né? E o ativismo foi ir até a virada cultural, panfletar, colocar nas redes sociais, buscar alguma maneira de espalhar isso além da própria universidade. Então, foi uma coisa incrível. E nesse dia eu tive certeza, as salas de aula transformam. As salas de aula criam verdadeiras revoluções, né, que a gente é capaz de fazer no sentido de um mundo melhor. Né? Essa foi uma das experiências mais lindas que eu vivi. Olhem só as peças que eles fizeram. Essa primeira aqui era um folder gigante, que ele ia abrindo assim, ó, tem na terceira foto, dá para ver. Ele vai abrindo e tem informações incríveis. Eles levantaram tudo isso, eram camisetas, saíram às ruas, foram às redes sociais, e tudo assim, não fui eu que coloquei isso como tarefa. Essa tarefa surgiu de uma realidade que eles abraçaram, que eles decidiram, que nós decidimos em grupo. Ou seja, foi algo que surgiu naturalmente, né, de forma orgânica. E aí a gente pensa em algumas reflexões, né, que a Flavinha vai fazer para vocês. E pensando nisso, né, Marcos, acho que é muito legal essa iniciativa da turma, né, e a gente falando, né, da sala de aula, né, o quanto ela proporciona isso, né, mas a gente pensar que não se restringe à sala de aula, né, se restringe, é muito mais amplo, né, são nessas discussões que a gente pensa sobre isso, que faz às vezes a gente abrir a nossa cabeça, né, ampliar um pouquinho nossos olhares, as discussões que a gente tem em fóruns, em webconferências que a gente tem com o pessoal do EAD. Então, assim, eu acho que a gente começa a transpor isso, né? Quando a gente tem esse olhar e a gente começa a praticar mais. É sempre que a gente reflete sobre algo, sempre que a gente discute sobre algo, aquilo se torna mais familiar, né? Às vezes que nem a doação de medula, né? Todo mundo tem um medo, né? Um posto, né? Que é uma coisa muito difícil, que, nossa, é sofrido. Mas quando a gente conhece, a gente se engaja mais em alguns assuntos. Por isso que é bacana dessas discussões, a gente sempre trazer aí para refletir sobre isso, né? E aí, pensando nessas reflexões, a gente deixou algumas... Vou fazer umas perguntinhas para vocês, e aí quem quiser, levanta a mãozinha com o bonequinho para a gente não atropelar um ao outro, né? E aí a gente vai trazendo essas discussões aqui, tá? Então, vou deixar aqui essas perguntinhas. O que me move, né, a transformar o mundo? A outra pergunta, né? Transformamos o mundo, né, nas lacrações da internet? Será? Né? E outra pergunta é: posso ser um transformador, né, com o meu projeto de vida? Que acho que tudo isso aqui é um pouquinho do que a gente falou já aqui nas nossas discussões. E aí a gente quer abrir para que vocês tragam essas ideias, respostas a essas perguntas, ou até mais provocações, para que a gente reflita, porque, como a gente falou, é aqui que a gente constrói aí novas formas de se relacionar e de compreender a vida, tá? Então, quem quiser falar, fique à vontade para levantar a mãozinha aí. A gente vai... Quem não tiver com o microfone também, pode escrever no chat que a gente lê, tá? Fiquem à vontade. Antes que eles se pronunciem, Flavinha, é muito importante isso que você falou, né? Ampliar os horizontes, os olhares para o que é uma sala de aula, né? É muito importante isso, né? Nós estamos aqui numa sala, né, virtual, estamos presentes, estamos ao vivo, né? Estamos de forma remota, mas estamos aqui presentes, e esse nome distanciamento social precisa ser revisto, né? Na verdade, é distanciamento físico, né? A gente é uma sociedade conectada, né? Então, pensar nos muitos lugares em que a gente pode aprender, que a gente pode
tomar atitude, que a gente pode agir por um mundo melhor. Acho que tudo isso dá para a gente pensar, né? Sim, porque a gente está se relacionando aqui, né? A gente só não está fisicamente juntos, né? Mas bem, imagina, se fosse no presencial, né? A gente não teria aí essa diversidade cultural que a gente tem agora, né? Exatamente. Tem gente aqui de todo lado do Brasil, gente. Está lindo isso, ó. Tem gente do interior de São Paulo, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul. Isso é lindo. Vamos lá, gente. Quem quer falar? O que vocês acharam dessa... Ó, a Heloísa está dizendo aqui, ó. Um assunto que me move é a acessibilidade na web. Apenas 1% dos sites brasileiros é totalmente acessível para pessoas com deficiência. Excelente questão, Heloísa. O Brasil ainda é muito pouco aberto à acessibilidade nos conteúdos digitais e até nos espaços físicos, viu? Ainda é uma dificuldade a gente ter o chamado desenho universal, né? Que é você pensar nos espaços para todos, desde a sua concepção, desde quando você constrói os espaços, né? Os espaços, os conteúdos, todos os lugares que a gente vive, né? Sejam eles virtuais, sejam eles presenciais, sejam eles de conteúdo, né? Eu trabalhei numa editora que fazia livros que tinha tinta e braille junto. Era uma tecnologia nova. E era incrível ver que a pessoa... era livro para criança, né? Então, o pai da criança, a mãe da criança que não tivesse deficiência visual poderia ler o livro e o filho poderia usar o braille, que é a alfabetização da pessoa com deficiência visual. Né? Então, pensar que todos têm direito ao acesso. Né? Então, os espaços têm que ser concebidos já para todos. Né? Leia outra, Flavinha. E até o que a Heloísa trouxe, né? Essa é uma luta que a gente vem aí trabalhando há um bom tempo, né? Como o Marcos falou, a gente ainda tem muita coisa para trabalhar nessa questão da inclusão, né? De acessibilidade de pessoas com deficiência, que ainda assim é muito restrito. Fiz um bate-papo com o pessoal de gestão comercial, eles estão fazendo PI, um projeto também relacionado a isso, e aí a gente trouxe uma professora nossa que é surda para contar a experiência dela, né? Como é que ela faz uma compra, né? Como é que ela vai no shopping e fala para o vendedor, eu quero esse sapato, e o vendedor tem que explicar para ela que não tem aquele, que tem a cor X, Y, e ela fica totalmente refém, né, de ter alguém do lado dela, né, de que o marido sempre tem que estar perto, de que a filha sempre tem que estar perto, porque os espaços não estão preparados, né, para realizar de fato essa inclusão. E acho que quanto mais a gente discute, quanto mais a gente traz aqui em pauta, mais a gente vai conscientizando as pessoas sobre isso. E aí deu várias ideias para os alunos no PI deles, né, nos projetos que eles estão desenvolvendo, né. Então, deixa eu passar aqui para a pergunta da Cláudia. Sou movida pela transformação através da fala, de se sentir parte e incitar as pessoas a ocuparem seus espaços. Ensino oratória pela via de autenticidade e liberdade. Que legal, Cláudia! Depois quiser abrir aqui o seu microfone e compartilhar com a gente aqui um pouquinho do seu projeto, eu acho que faz muito sentido, né? Eu acho que a gente trabalhar essa fala, né? Porque a gente está no momento ainda, né, mesmo que com uma abertura maior de se colocar, mas de muito imposição, né? O meu jeito é correto, o seu, aquele, o outro, né? E às vezes a gente falta um pouquinho, muita gente se sente oprimida, né? Não quer falar, né? Tem esse receio às vezes de se expor e ser julgado aí nas redes sociais ou até presencialmente, né? Então, super legal isso. A Caroline, sou da área da música e percebo o quanto ela pode ser um instrumento de manifestação e expressão. Muito bom. Com certeza, né? O Darlan, eu acredito no poder transformador como projeto de vida de cada pessoa. É aquela sementinha, né, que a gente vai plantando, né? Então planta uma sementinha e vai proliferando, né? A minha árvore ela vai crescer e ela vai espalhar sementinhas também para as outras pessoas, né? A Heloísa, professor Marcos, poderia falar o nome dessa editora? Eu fiquei muito curiosa, que faz a impressão em braille e em tinta. A editora se chamava ED5, era uma editora pequena, ela só trabalhava com isso. Mas tem um instituto que é referência nisso, né, que é o Instituto Dorina, né? Dorina Novil, ele trabalha exatamente a impressão. Aliás, o Senac, gente, o Centro Universitário Senac tem a biblioteca acessível. E ali eles fazem publicações em braille para os alunos com deficiência visual. E eles têm vários equipamentos ali que visam essa integração, essa acessibilidade dos conhecimentos.
é incrível. Quando quem puder visitar o campus, quem estuda presencialmente no campus, ou quem não estuda e puder visitar assim que a gente estiver presencialmente novamente, visitem a biblioteca virtual, aliás, a biblioteca acessível, né, que tem dentro da biblioteca do Senac, que é um dos lugares mais lindos do campus, né? A gente ama a biblioteca. Ali é um espaço incrível de acessibilidade. É uma prova de que é possível fazer acessibilidade com seriedade e de forma humana, né? Será muito bem-vindo, Luísa. Avise a gente que a gente vai te receber. Complementando, né? Acho que a biblioteca faz isso, né? Então, o aluno, um público externo até, uma pessoa externa fala, olha, eu preciso de um livro em braille. A biblioteca faz a impressão desse material e também lá tem recursos tecnológicos, né? Então tem uma caneta que você passa em cima do livro e ela faz a leitura das palavras. Tem uma lupa que aumenta e aí consegue para quem não é cego total. E também tem uma impressora, né, em relevo, em que a gente pode fazer impressão de imagens e o deficiente visual ele vai tateando e ele vai tendo uma noção, né, daquela imagem, além da descrição, né? Então é super legal também. Tem mais aqui. O Eduardo. Algo que me move e luto por isso é a preservação ambiental. Ajudo na região com plantio de árvores. Olha que legal! Ajudo em instituições de proteção de animais. E o melhor, já consegui transformar e mudar outras pessoas, incentivando-as a preservar o ambiente e ajudar animais abandonados. Parabéns, Eduardo! Que legal esse seu abraçar da questão ambiental, que é fundamental. A questão da sustentabilidade, ela se escancarou agora com a pandemia, né? Porque a pandemia vem da manipulação completamente errada que o ser humano tem da natureza, né? Então, a pandemia ela está gritando para a gente, olhem para o ambiental, né? Para que vocês consigam conviver. Nós não somos donos da Terra, a gente é habitante, né? Junto com todo, inclusive o vírus é outro habitante da Terra, né? Então a gente precisa entender a natureza de uma maneira um pouco menos de dono, né? Parabéns por esse trabalho, que o engajamento ambiental é fundamental para todos nós. A Cacau colocou aqui, né? Acho muito possível ser um agente transformador quando não colocamos rótulos, né? Quando a gente consegue ver e ouvir a outra pessoa sem rotular ela. É muito interessante, né, Cacau? Eu acho que quando a gente já cria rótulos, né? A gente cria resistência, né? A gente pré-julga, né? O que aquela pessoa faz, como que ela age, a partir do que eu acho, né, da minha visão sobre aquilo. E é isso que a gente está falando, né? Quando a gente propõe diálogos, quando a gente conhece, quando a gente pratica a escuta, né? A gente deixa de rotular, né? Porque eu passo a viver um pouquinho mais o que aquela pessoa vive, né, no dia a dia dela. Eu me aproximo da realidade dela e com isso eu não rotulo, né? Isso é bem legal. A Carla está dizendo que me move a oportunizar a educação cultural, por isso estou cursando pedagogia. Ai, que lindo! Parece que, olha, o meu coração até aquece, Carla, quando eu ouço alguém falar que está fazendo pedagogia, porque a transformação do mundo vai acontecer pela educação, né? Não tem sociedade que se desenvolveu sem uma boa educação. Olha, transformar a educação, transformar a sociedade. Exatamente, Carla. É pela educação que a gente transforma a sociedade. Não tem outro caminho. É pelo conhecimento, é pelo diálogo. Sociedades que têm maior possibilidade de ter acesso à educação são sociedades mais evoluídas do ponto de vista humano, né? Porque a humanização é que nos salva. O pessoal falando que vai vir visitar a biblioteca, por favor, né? Quando a gente retornar aí no presencial, a biblioteca é ponto de visita, né? Com certeza. Ponto turístico. A Luana. Estou fazendo minha graduação em letras agora, porque sou movida por essa vontade de poder guiar os outros e tentar ajudá-los em suas transformações pessoais e em grupo, o que automaticamente se relaciona com essa segunda pergunta. Não acho que o mundo pode se transformar de maneira tão agradável apenas com lacrações na internet. Acho um pouco agressivo. Por isso, gostaria de poder auxiliar as pessoas nesse aspecto para que possam conversar entre si sem agressividade. Perfeito. Eu acho que isso a gente trouxe um pouquinho no nosso primeiro tema, né, que a gente discutiu, que foi o cancelamento, que também está bem em alta nesse momento. E assim, o quanto esse lugar de fala mal interpretado, que a gente falou com esses equívocos, né,
também cria essa questão de eu falo o que eu quero, né? Eu estou aqui atrás da minha tela do meu computador, eu posso falar o que eu quiser, né? Eu posso criticar o outro, eu posso julgar, eu posso massacrar o outro, né? Que a gente comentou que o cancelamento é quase um apedrejamento aí online, né? Então eu posso inferir na vida daquela pessoa com a desculpa, né? Ou com a justificativa de que eu tenho direito de fala, todo mundo tem direito de fala, todo mundo tem o seu lugar de fala, desde que eu respeite os limites do outro, né? Quando eu passo essa linha do limite do outro, quando eu passo a agredir o outro, quando eu passo a julgar, a inferir sobre o outro, eu já ultrapassei os meus limites. Então, eu já não estou mais exercendo o lugar de fala, eu estou sendo intolerante, né? Estou sendo agressivo, né? Mesmo que não com questões físicas, mas eu estou sendo agressivo. E aí vai um pouquinho da consciência de que o que eu falo, né? Que alguém colocou aqui que tudo tem uma consequência, o que eu falo gera uma consequência no outro, né? E qual é a minha responsabilidade sobre isso? Então, isso é muito legal da gente discutir, porque gera essa consciência, né? Eu não posso falar tudo o que eu quero. Claro, eu tenho que me expressar, desde que eu respeite os limites do outro, né? Então, isso é o diálogo, porque aí o outro vai poder colocar a ideia dele, e aí a gente vai entrando em discussão, né? E não em batalhas. Exatamente. E, aliás, essa questão de internet, né? A internet, ela pode contribuir muito com muitas ações transformadoras, mas ela também pode nos tapar a nossa capacidade de ouvir o outro, né? A questão dos algoritmos, que a gente se fecha em bolhas, a própria rede, ela nos leva às bolhas, né, de verdades absolutas, né? Então, é muito importante a gente pensar no uso da internet enquanto ferramenta e não enquanto prisão, porque às vezes a gente está gritando dentro de uma prisão, em que todos que estão à nossa volta são as nossas bolhas, né? E a gente não sai do lugar. Tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tem que ter um olhar muito crítico com a internet para que a gente a utilize como ferramenta e não seja utilizado pelos mecanismos que existem nela. Diga, Linda, você levantou a mão, conte aí pra gente. Boa noite, obrigada pela oportunidade de fala. Eu sou de Belo Horizonte e há 2 anos atrás eu decidi compartilhar as minhas opiniões sobre sustentabilidade com as pessoas na internet. Sou uma dona de casa, mãe, né, e estudo hoje gestão ambiental e observando a discussão desse lugar de fala, né, que é tão questionado e imposto, né, ao tempo todo, e eu questiono muito esse lugar de fala como, principalmente na questão da sustentabilidade, como o ser humano em si, que o tempo todo prejudicado por essas mudanças climáticas e que, às vezes, as pessoas se embasam muito, se vislumbram muito com o seu currículo, a sua forma, né? Qual que é o lugar que você está diante da sociedade e que você só pode falar por conta que se você representa algo dentro da sociedade. E minimizam aquelas outras pessoas que muitas das vezes podem, são, né, como ser humanos, né, como todo ser humano, impactado por essas mudanças e que tem, sim, direito de fala, né? Então, quando eu fui para a internet para falar um pouco sobre as minhas opiniões em relação à sustentabilidade, eu vi que tem muita essa dificuldade, né? E às vezes a gente sofre algumas questões por conta disso. E quando a gente traz para si a questão de assumir uma causa e estar ali trabalhando, não militando e trabalhando e se engajando pelas causas sociais. E uma das questões que eu defendo é a questão da diminuição da fome dos moradores de rua, né, do apoio aos moradores de rua. Então, assim, é muito engraçado como as pessoas apontam sempre o dedo. Não, você não pode assumir esse lugar de fala, porque você, se, por exemplo, como eu, assim, há 2 anos atrás, que decidi, né, através de um curso, a compartilhar as minhas opiniões, formamos um grupo, a gente fez uma campanha Recursos uma Sacola por Dia, e essa campanha originou-se, acabou se tornando aí algo maior. Então, assim, e é isso, acho que as pessoas se questionam muito, mas
como eu não posso falar se eu sou diretamente impactada por isso? Mesmo não sendo negro, mesmo não sendo LGBT, ou mesmo, né? Então, a gente precisa, assim, respeitar, eu acredito, respeitar isso. E a internet, infelizmente, ela aparece alguns as nuances mais ruins do ser humano, né? Que às vezes demonstra pela questão de você estar ali, faz um perfil fake, e é muito simples, você pode jogar tudo que você acredita que você não gosta no outro, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Eu acho que essa oportunidade da gente discutir e abrir isso é muito importante, mas eu acredito que na sustentabilidade, em relação à sustentabilidade, todos nós, seres humanos, temos o nosso lugar de fala e precisa, sim, assumir, porque somos diretamente impactados pelas mudanças e a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade sobre o que está acontecendo aí com o nosso meio ambiente, porque a separação dos resíduos é coisa que se faz dentro de casa, é papel de cada cidadão aí. Não é o papel do presidente, é o papel do presidente, ele tem o papel do governador, mas o papel do cidadão é cuidar aí do meio ambiente em pequenas ações. Então, é isso que eu acredito, e eu acho que a gente precisa abraçar a causa, e mais causas. E, professor, o senhor questionou aí sobre as questões de onde achar alguma coisa para poder ajudar a assumir uma causa, né, a ajudar as outras pessoas que estão com fome, né? Quero dividir com o senhor, com vocês todos, o Papo das 9, todo dia, do André Trigueiro, onde lá, todos os dias, é divulgado várias questões sociais que estão aí necessitando de ajuda, de apoio aí em vários locais do nosso país. Então, fica a dica aí, quem quiser acompanhar todos os dias às 9 horas, e é uma coisa muito legal para quem quer se engajar em alguma causa social. Muito bom, obrigado por compartilhar com a gente, obrigado mesmo, viu? E que legal, né? Qual é o nosso lugar de fala enquanto humanos na Terra, né? Enquanto espécie, né? É lugar de fala de coabitantes de todas as vidas que estão aqui, né? E não de donos, né? Do que está aqui. Parabéns pelo seu trabalho, Linda. Obrigado pelo depoimento, viu? Obrigada. E acho que em continuidade aí com o que a Linda estava trazendo para a gente, né? Tem coisas que não cabem no Lattes, né? E aí tem gente que acha que porque não está no currículo, ou porque não tem experiência, não tem expertise, né, nisso. E como a Linda disse, o Marcos disse, é nosso papel como humano, né? Sim. Não é uma questão que, nossa, eu preciso ter. E qual que é meu papel antes de eu ter lá o meu currículo Lattes, né? Eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho o meu papel como ser humano na sociedade. E aí, por que eu acho que você, né, Linda, não pode falar sobre isso, né? Você pode sim, deve, né? Porque você vai fazendo isso, vai partilhando isso com outras pessoas, e aí vai conhecendo. Até teve alguém aqui que colocou aqui, Linda, qual que é o seu Instagram? Então, ó, percebe que a gente vai multiplicando isso. Já coloca aqui o Instagram, porque é isso. A ideia é vamos proliferar o que é positivo, né? E vamos dar espaço para conhecer. Então, alguém que não conhece muito essa causa pode passar a conhecer e se interessar por suas ações aí nas redes sociais. Esse é o lado positivo da rede social, mas tem também o lado negativo, que foi o que a Linda trouxe. Às vezes também tem as intolerâncias, né? Sim, como foi bem colocado, Flávia, a questão também é de que a gente precisa separar que o que você faz nas redes sociais é um papel, mas fundamental é o que você faz dentro da sua vida, na sua bolha. Então, não adianta nada eu ir para a rede social e ter lá 50 mil seguidores, ok, mas o que eu faço na minha vida real? O que eu mudo para as pessoas que estão ao meu redor, né? O que ao meu redor eu estou fazendo? Então, é muito importante isso, né? Então, a internet ajuda, ela mobiliza, ela traz para a gente muitas positividades, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser o reflexo simplesmente do seu trabalho, porque você precisa fazer no ao vivo mesmo, no que você está fazendo ali, porque não adianta nada eu falar, eu vou lá, eu apoio a causa das pessoas com fome, ok, mas qual foi a última vez que você foi lá oferecer um prato de comida? Qual foi a última vez que você foi ajudar uma pessoa que estava necessitada, né, que apoiou uma causa? Então, a gente precisa também deixar um pouco essa questão só da internet, mas também
ela pode auxiliar, mas ela não pode ser o elo fundamental de construção da sua militância. Muito bom, Linda. Obrigado. A Sabrina também levantou a mão, né? Diga, Sabrina. Sabrina? Você está com algum probleminha no áudio, na internet, né? Enquanto a Sabrina... abriu? Abriu. Abriu. Vamos lá. Será que vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu vou tentar entrar junto na deixa da Linda e vou colocar uma coisa que a gente está em fase de questionamento aqui em Araraquara, e aí entra a questão do que te move, né? É uma palavra que eu sempre trabalho ela o tempo todo, até porque eu sou bailarina, eu danço, trabalho com um projeto social, cultural, e a gente se move o tempo todo, e infelizmente agora a gente não está podendo se mover por conta da pandemia, e é uma coisa que a gente está se colocando, trabalho com o projeto social, trabalho na Secretaria de Cultura, e aqui a gente está na questão do processo remoto, né? Trabalhar com programa de um projeto, de programas de oficinas culturais em processo remoto, e aí a gente está pensando o que a gente faz para a gente se mover dentro do processo da internet remoto, com aulas de dança, de música, com aulas de teatro, de todas as linguagens possíveis. Na verdade, eu estou até colocando esse questionamento. Dentro da internet, em quem a gente alcança, aonde a gente alcança e como que a gente alcança. E uma das maiores dificuldades nossas aqui, e o que está hoje que me move para poder conseguir chegar, e é muito difícil, porque dentro da política pública a gente sabe que é um pouco limitado, levar a internet para a periferia. Até onde eu alcanço o processo remoto com a cultura, que eu consiga trazer alunos para aprender a dançar, vamos falar até de dança, né? Que aprenda isso, porque isso é transformador. Aqui em Araraquara a gente é muito forte na questão de transformar na parte cultural. Mas a gente não está chegando lá, porque a periferia as pessoas estão preocupadas em comer. Elas precisam de dinheiro para comer, primeiro. Para depois ter um celular que tem internet em casa, para poder assistir uma aula cultural, e a cultura transforma. A educação é a cultura, que dentro desse projeto nosso, cultural, e que as crianças, quando a gente tinha esse acesso palpável, você está indo para a escola? Como está na sua casa? Um dia o menino chega em casa, chega na aula com fome, ou chega na aula, faltou 2 aulas, por que está faltando na aula da dança? Está faltando na aula da escola, e aí a gente vai fazendo o processo todo social em cima disso. A cultura eu sou da cultura, então, assim, eu fico nesse movimento agora de me mover para poder chegar na periferia, porque eu sei que tem pessoas que, tanto que o que chega no nosso programa hoje da cultura, das oficinas culturais remoto, não é periferia. Então, eu estou aqui, assim, nesses tempos, a gente está sofrendo desde o ano passado, como que a gente chega na periferia no processo remoto, com a cultura. Então, eu só coloquei isso porque a Linda falando da questão do alimento e tal, porque eles não têm dinheiro para colocar na internet, eles querem comida. Não, então, entre pagar uma internet para comprar comida para a família, vai comprar comida. E é uma questão muito importante, inclusive escolar também. O processo remoto da escola educação não chega na periferia. É muito difícil. Eu moro na periferia. Então, eu vejo aqui na minha rua. Aí eu falo passos de formiga, né? Os próximos, você consegue mover você, seus filhos e o que está próximo de você. Então, eu acredito muito no passinho da formiga. Então, eu aqui na minha casa, dentro da minha casa, na minha cidade, Araraquara, interior de São Paulo, o que eu preciso fazer próximo a mim, em que eu consiga mover, me mexer e transformar próximo, e daí, aos pouquinhos, a gente vai dando. Mas é isso mesmo, a questão da internet, que acesso cultural está para nós aqui, é triste, assim, né, o que a gente conseguiu, o que eu consegui mobilizar presencial, eu não estou conseguindo num processo remoto, que não é uma coisa assim, não chega, não tem, é complicado. É isso. Muito obrigado, Sabrina, pelo depoimento, que é muito verdadeiro, né? A pandemia, ela acirrou problemas que já existiam, né? Como, por exemplo, as desigualdades pelo mundo todo, né?
E é muito importante a gente refletir sobre essa sua fala, porque é uma verdade muito dolorosa e a gente tem que lutar para transformá-la. E daí o tema da nossa conversa, né? Lutar para transformar essa realidade, que não vai acabar com o fim da pandemia. A desigualdade não acaba com o fim da pandemia, pelo contrário, ela aumenta, né? E a gente precisa começar a construir uma sociedade, começar a construir de fato uma sociedade menos desigual, né? Tem mais algumas falas aqui. Deixa eu ver onde nós paramos. Acho que agora o pessoal comentando sobre o que a Linda falou, né? Super legal. A gente vai lendo aqui essas aqui para a gente caminhando para o encerramento do nosso bate-papo. Tá super legal. Acho que tem muita gente engajada e é ótimo isso. Mas tem gente que tem aula, né? O próprio Marcos vai dar aula daqui uns minutinhos. Então a gente vai caminhando para o encerramento, mas é algo que a gente quer deixar aí para vocês pensarem para a vida, né? E aí depois eu vou deixar o e-mail do SAP também para vocês irem colocando algumas sugestões de tema também, ou se restar alguma dúvida, a gente vai discutindo depois, né? Então, a Daniele aqui, que é a próxima, que ela colocou, que ela resolveu estudar pedagogia por uma causa pessoal, que ela ficou 3 anos estimulando o filho, que teve um atraso na fala. O trabalho da professora, aliado da fono e da psicóloga e a dedicação dela transformaram a vida dele, né? E hoje ele tem 9 anos e fala até inglês fluente, né? Naquela época, eu percebi como crianças neurotípicas precisavam ter seus direitos respeitados e quero ser elemento de transformação de muitas crianças. Que ótimo, né, Daniela? E a gente percebe muito isso, que acho que é uma fala que a Linda trouxe, né, de muitas mães também compartilharem as suas experiências em redes sociais, com outras mães, que às vezes até dão um norte, né, porque a gente às vezes tem tanta desinformação em relação a isso, tanto receio, tanta dúvida, que conforme a gente vai expondo isso, outras mães vão se identificando, né? Outras pessoas, né? Não só mães, vão se identificando com essas falas e às vezes tem um olhar mais atento para o seu próprio filho, né? Que às vezes fica com aquele medo, como disse a Sabrina, né? Às vezes, principalmente em periferias, que o acesso à informação não é tão fácil, né? Principalmente nesse período de pandemia, mas a gente compartilhando isso, né? Eu acho que a gente consegue conscientizar o outro, né? Em relação a essas questões, que é o que a gente vem fazendo com essas causas, então, do Outubro Rosa, por exemplo, né? Então, a gente vai sempre proliferando isso, que é algo bem positivo, né? A Carla colocou que finalmente a maternidade entrou no Lattes, né? Essa foi uma discussão que foi bem falada, né? Mas ainda tem muita coisa que não entra no Lattes, né? Mas acho que a gente tem trabalhado para isso. E a Fabiana colocou que a tecnologia, a internet, né, ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. E que possamos ter conhecimento e sabedoria para utilizar essa ferramenta para o bem. Muito bom. A Linda deixou aqui o Instagram e o YouTube, né, que ela comentou, de que dá dicas, né, de como ajudar algumas pessoas ou onde tem essas arrecadações nesse momento que a gente está vivendo, né? A Carla falou que o acesso digital não é para todos, realmente, como o Marcos disse, né? Só aumentou esse abismo, né, da desigualdade social, a pandemia, né? A Linda concordou, é isso aí, Sabrina, mudamos o mundo ao nosso redor. Eu acho essa ideia é muito bacana, muito legal mesmo. A Fabiana também falou, também acredito em transformar nosso redor para essa transformação se expandir. E é o que a gente falou, vamos ter o exemplo, né? Que exemplo nós somos aí para as pessoas que estão ao nosso redor, né? O Eduardo, o problema da falta de inclusão digital é um problema cada vez mais crescente em nossas cidades, infelizmente. Aí o pessoal começou já a dizer que legal, agradecer, né? Fala que passa rapidinho, passa mesmo. Assunto bom a gente nem vai passar, né? Eu vou deixar também o e-mail. Muito bom. Eu vou deixar o e-mail do SAP, que se vocês tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade lá para compartilhar. Eu que faço a leitura dessa caixa, e aí a gente vai colocando aqui como tema das próximas discussões, né? Isso, nos passem temas. E para a gente refletir mais um pouquinho, vou citar uma frase aqui de uma escritora maravilhosa chamada Maya Angelou. Maya Angelou foi uma ativista negra, lutou muito contra o racismo nos Estados Unidos, chegou a trabalhar junto com o Bill Clinton, recebeu uma medalha do Barack Obama quando ele foi presidente, pela luta do povo negro nos Estados Unidos, que é uma luta atualíssima, né? Tem um livro dela maravilhoso, aliás, todos os livros dela são maravilhosos. A Maya Angelou,
ela tem uma frase que ela fala assim: seja arco-íris na nuvem de alguém, né? Eu acho que isso dá uma inspiração, né? Tudo que a gente faz afeta o outro, e se for afetar, que afete para melhor, né? Não seja mais cinza, né? Seja arco-íris na nuvem de alguém. Então fica aí a dica, Maya Angelou, maravilhosa, né? Uma pessoa com o espírito de luta, né? Da própria vida dela, o exemplo que ela dá como luta. Isso é ativismo para um mundo melhor, né? Legal. Então, a gente vai encerrando o nosso bate-papo, agradeço a participação de todos, foi muito bacana a nossa discussão. E fiquem atentos aí que na última quinta-feira de cada mês a gente está por aqui para bater um papo com vocês. Então, estejam com a gente aí no próximo, tá bom? Muito obrigada a participação de todos. Obrigado, Flavinha, pela companhia. Obrigado a todos vocês. Beijo grande, gente. Valeu. Beijo, gente. Tchau, tchau.